TRE Responde. Sou eleitor. Qual sua dúvida? Fala pra gente. Voto. Eleições. Cidadania. TRE Responde. Olá, TRE Responde no ar. Começa agora mais um episódio do podcast do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins. Eu sou Paula Bittencourt e hoje teremos um bate-papo super esclarecedor sobre o Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos. Não saia daí! Constituído por verbas públicas e doações privadas, o fundo partidário serve para custear as despesas cotidianas dos partidos políticos brasileiros. Você sabia? Detalhes sobre estes repasses, as regras que envolvem o funcionamento do fundo e como o recurso deve ser utilizado é o que a gente fica sabendo agora com a ajuda do assessor especial da presidência do TRE Tocantins, Renato Gomes. Muito obrigada, Renato, pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço o convite para participar de mais um TRE Responde. Renato, vou começar o episódio de hoje pedindo para você explicar direitinho a finalidade do fundo partidário. Olha, Paula, o fundo partidário está previsto lá na lei dos partidos políticos e a finalidade dele é dar um mínimo de recursos financeiros para que os partidos possam pagar suas despesas do cotidiano, como você disse lá no início do programa. Essas despesas, elas incluem gastos com a sede do partido, com pessoal, com promoção de eventos para fomentar a participação das mulheres na política, que é muito importante. Também para fomentar eventos que visam incentivar a filiação de novos futuros candidatos, pretensos candidatos, entre diversas outras ações voltadas para a atividade principal do partido. E assim, a gente precisa lembrar que não podemos confundir o fundo partidário com o fundo de financiamento de campanhas eleitorais. Esse fundo de financiamento de campanhas eleitorais, a finalidade principal dele é cobrir despesas com eleição. Mas isso aí já é tema para outro TRE Responde, né? Verdade, está aí uma boa pauta. Pode deixar que a gente vai produzir um episódio especialmente sobre este assunto. Agora, Renato, voltando ao fundo partidário, uma dúvida muito recorrente. Como é calculado o valor do orçamento da União que será destinado aos partidos políticos anualmente? Então, para a gente entender essa questão do orçamento, a gente precisa entender que o fundo partidário é como se fosse um cofre. E esse cofre ele recebe dinheiro do orçamento da União, e União, para quem não é muito da área jurídica, entenda como governo federal. Então, recebe dinheiro do orçamento do governo federal, tá? Esse cofrinho, ele recebe dinheiro também de multas eleitorais e de doações que qualquer um quiser fazer para o fundo partidário, tá? Eu gosto sempre de falar isso para que o eleitor saiba que aquela multinha que ele paga por não ter ido votar no dia da eleição, ela não fica na Justiça Eleitoral, não. Ela vai para os partidos políticos por meio do fundo partidário. Já sobre o valor do orçamento destinado ao fundo que você perguntou, a lei dos partidos políticos, ela estabeleceu uma base de cálculo mínima. Ela definiu o valor de 35 centavos para cada eleitor que existia em 1995. Quando a gente faz essa conta, a gente chega no valor que sai dos cofres públicos e que vai para o fundo partidário. Só que essa conta de 35 centavos por eleitor, ela valeu para o ano de 1995, Todo ano essa continha é atualizada pelo INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor. E para a gente ter uma ideia desse valor, agora em 2020, são quase 850 milhões de reais que vão para o fundo partidário. Lembrando que esse valor ele também pode aumentar ano a ano, a critério do Congresso. Esse valor que eu falei para vocês é o valor mínimo, tá? O Congresso pode fazer emendas partidárias ou emendas de bancada, e o valor que é destinado aos partidos por meio do fundo partidário acaba aumentando. E quem é que faz a gestão dos recursos do fundo partidário? O Tribunal Superior Eleitoral recebe todo o recurso do fundo partidário e repassa para cada um dos partidos que tem direito a receber esse recurso, tá? Então, a gestão dos recursos do fundo partidário é do próprio partido que recebeu a verba. É ele quem escolhe como e onde vai gastar, desde que observe os limites que a lei dos partidos políticos estabeleceu, tá? Então,
O papel do TSE é só fazer o rateio de quanto cada partido vai receber. Quem faz a gestão do recurso é o próprio partido. Você disse agora que o recurso é repassado apenas aos partidos que têm direito de receber. Quais são esses critérios? O critério é bem simples. Só recebe recurso do fundo partidário o partido que prestar contas para a Justiça Eleitoral. Prestou contas, tem direito a receber o fundo partidário. Não prestou contas, não tem direito de receber o fundo partidário. Também existem algumas hipóteses de penalidade. Quando a Justiça Eleitoral pune algum partido por alguma irregularidade na eleição ou nas suas contas, essa penalidade ela pode envolver a suspensão de repasse. Então a Justiça Eleitoral pode aplicar uma penalidade de suspender o repasse por 1 mês, por 2 meses, 6 meses, até 1 ano, dependendo da gravidade da irregularidade. Muito bem. E como acontece a divisão do fundo entre os partidos? A lei dos partidos políticos, ela estabeleceu a seguinte forma, Paulo. 5% do total do fundo partidário é dividido igualmente entre todos os partidos que estejam registrados no TSE e que estejam com as suas contas regulares, ou seja, todos os partidos aptos. Esse 5% é dividido igualmente entre os partidos, tá? Os outros 95%, eles são distribuídos na proporção dos votos que cada partido obteve na última eleição geral para a Câmara dos Deputados. Ah, sim. Então isso explica o porquê, de alguns partidos receberem mais e outros menos. Isso mesmo, Paulo. Praticamente todo o valor do repasse está diretamente ligado aos votos que cada partido obteve na última eleição para a Câmara dos Deputados. E isso faz com que cada partido receba um valor diferente. Olha só, Paula, para que não reste nenhuma dúvida sobre essa divisão, eu vou fazer um exercício de suposição aqui com você, tá? Dá um exemplo. Ok, vamos lá. Primeiro, vamos supor que o Brasil tenha 100 eleitores que votaram na última eleição para deputado federal. Esse número de 100 é só para facilitar o entendimento, certo? Certo. 100 eleitores votaram na última eleição para deputado federal. Isso. Agora, vamos supor que os candidatos a deputado federal de um partido X, por exemplo, receberam 30 desses 100 votos. O partido X recebeu 30 votos dos 100. Já o partido Y recebeu somente 10 votos desses 100. Na hora de distribuir os 95% dos recursos do fundo, o partido X vai receber 30% do valor e o partido Y vai receber 10% do valor. Entendeu? Ótimo exemplo, ajuda muito a visualizar na prática como funciona essa divisão. Tudo depende do número de votos que o partido obteve. Exatamente. E é por isso que a eleição para deputados federais é tão importante para os partidos políticos. Porque quanto maior o número de votos que eles receberem, mais recursos o partido vai ter direito. Recursos do fundo partidário, né? E a utilização dessa verba? A Justiça Eleitoral fiscaliza a aplicação dos recursos do fundo partidário? Sim, com certeza. A Constituição Federal, ela obriga os partidos políticos a prestar contas de todo o gasto que eles fizerem e de todo o recurso que eles receberem. É uma obrigação constitucional. Mas quem determina se o dinheiro recebido e o gasto que o partido fez obedeceu ao que diz a lei dos partidos políticos, quem diz se está regular ou não é a Justiça Eleitoral. Então, por isso que a gente diz que a Justiça Eleitoral fiscaliza sim a aplicação dos recursos do fundo partidário. Mas o principal papel de fiscalizar é dos outros partidos políticos e também do Ministério Público Eleitoral. Eles podem e devem mostrar para a Justiça Eleitoral que tem coisa errada na prestação de contas, se for o caso, né? E o cidadão também pode denunciar irregularidades para a Justiça Eleitoral, não é mesmo? Com toda certeza. Com toda certeza. O papel do cidadão ele é extremamente importante. O cidadão pode, e eu diria inclusive que deve, mas o cidadão pode fazer denúncias por meio da ouvidoria dos tribunais regionais eleitorais, viu? É um papel muito importante. E eu já quero aproveitar agora para ressaltar que somente quando tiver uma atuação conjunta da Justiça Eleitoral, dos partidos políticos, do Ministério Público Eleitoral e dos cidadãos, é que será possível realizar uma fiscalização
e uma punição eficiente dos partidos que aplicam esse recurso de forma errada. Para fechar nosso bate-papo, o que a mini-reforma eleitoral aprovada em 2019 altera na aplicação do fundo partidário? Foram algumas mudanças pontuais, sabe? Agora os partidos podem contratar contadores, podem contratar advogados com esse recurso. Os partidos também podem pagar impulsionamento com o fundo partidário. O que é o impulsionamento? Quando eu quero que o meu post na rede social apareça em primeiro lugar, ou quando eu quero que a minha página de internet apareça em primeiro lugar lá nos mecanismos de busca. Então hoje pode pagar impulsionamento com recurso do fundo partidário. O partido também pode comprar imóveis ou fazer reformas nos seus bens, tá? Enfim, a mini-reforma ela aumentou as situações em que o partido pode fazer uso dos recursos do fundo partidário. Ficou claro? Claríssimo, Renato. Muito bacana a sua participação no episódio de hoje. Muito obrigada, viu? Paula, eu que agradeço o convite. Muito obrigado. E eu posso te falar como espectador do programa que ele está cada dia melhor. Parabéns. Opa, obrigada, Renato. Sinal de que estamos levando informação de qualidade aos nossos ouvintes. É isso que a gente quer fazer, né? Bom, antes de nos despedirmos desse episódio, o Vitrólogo Eleitoral vem aí ainda trazendo uma curiosidade super interessante sobre o fundo partidário. Diz aí, Vitrola. Sabia que os valores distribuídos aos partidos políticos são públicos e podem ser consultados por qualquer pessoa? A distribuição do fundo partidário é divulgada mensalmente no Diário da Justiça Eletrônica. A indicação do total repassado a cada partido, o saldo da dotação orçamentária e o percentual a ser distribuído é disponibilizado no portal do TSE. É só acessar o site www.tse.jus.br, entrar na aba Partidos, em seguida clicar em Fundo Partidário para ter acesso a estas e outras informações valiosas. É com você, Paula. Bom demais, Vitrola. É muito importante manter a transparência quanto a esse tipo de informação. Recado dado. Bom, o programa de hoje vai ficando por aqui então, pessoal. Não esqueçam de mandar suas dúvidas ou sugestões de temas. Nosso WhatsApp é o 639-9226-5327. A gente está contando com a sua participação, viu? Até semana que vem. TRE Responde, uma produção do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins.